Kaique Futebol aqui, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos estar aqui fazendo a análise do novo técnico que chegou de pacote na loja, o Pepe Guardiola da temporada 2013-2014. Olhando por este banner, a gente já pode ver que ele ainda vai ficar disponível por mais 3 meses, né? 89 dias aí, 90 dias praticamente, né? 3 meses. Vamos dar aqui uma olhada então. É, Olha só, esse pacote está custando 750 moedas. Vamos começar aqui por baixo. Primeiramente, você vai estar ganhando 10 tokens de 4.000 de experiência, né? Que vai estar totalizando aí 40 mil. Aí também você vai ganhar um Lucas Hernandes, sendo o lateral esquerdo, posição de origem, né? Lateral ofensivo. Olha só como é que é a ficha dele no nível 1. Beleza? Olha aí, ó. É um jogador assim bem completo nas habilidades, né? A ficha dele também tá legal aqui nesse nível 1. Você também vai estar ganhando um Ivan Perisic, ponta direita, posição de origem, armador criativo. Olha só como é que é a ficha base dele, né? Ficha nível 1. E essas aí são as habilidades dele, ó. Aí aqui o principal, o próprio Guardiola. Na época que ele tinha 42 anos, proficiência no estilo de jogo 89 em posse de bola e por fora, beleza? Aí vamos ver. Afinidade para comandar. Jogadores do meio campo. Aumentem 400% os pontos de experiência que os jogadores de posição de meio campo ganham durante partidas. Isso aqui serve para quem ainda não tem os jogadores upados. Aí se você não tem um jogador upado e você vai jogar com ele, vai colocar ele para jogo, aí ele vai ganhando os pontos de experiência baseados nessa afinidade. O ímpeto, né? Os dois ímpetos dele é força do chute e agressividade. E olha só a combinação dele: passe longo e diagonal B. O jogador-chave avança agressivamente quando o pivô está com a bola no meio de campo. Passes em profundidade e passes altos em profundidade do pivô para o jogador-chave terão mais precisão, assim como o domínio de bola. Então o seu pivô precisa ser um armador criativo, escalador de ponta direita ou ponta esquerda. Jogador-chave precisa ser um lateral ofensivo, posicionado de lateral esquerdo ou lateral direito. Pivô e jogador-chave devem estar alinhados diagonalmente. Então vamos lá. Vamos aqui para o plano de jogo para poder mostrar superficialmente para vocês, né? Olha só. Então é basicamente assim. Deixa eu colocar aqui uma formação que tenha pontas. Por exemplo, uma 4-3-3 padrão. Você vai ter um lateral ofensivo, né? Tipo, só para ilustrar assim, eu estaria usando esse Juninho Capixaba aqui, ó. Aí de ponta precisa ser um armador criativo. Poderia ser, por exemplo, o Lionel Messi. Aí como falou lá, precisa estar diagonalmente. Ou seja, vocês sabem como é que é diagonal, né? É cruzado assim, é como se fosse um X. Então, se eu vou estar posicionando meu lateral ofensivo no meu lado esquerdo, o armador criativo ele precisa estar na ponta direita. Porém, se for ao contrário, aí para fazer diagonal a gente faria a mesma coisa, só que só inverteria. Então deixa eu pegar aqui um ponta esquerda armador criativo, por exemplo, o Musiala. Aí de lateral direito ofensivo, deixa eu ver quem que eu tenho aqui. Eu tenho o Julius Koundé, por exemplo. Aí, ó, aí estaria o ponta esquerda aqui e o lateral ofensivo aqui. Então tem que ser essa diagonal, sabe? Essa cruzada assim. Aí, pelo que falou, né, quando o jogador chave, né, jogador chave é o lateral ofensivo, ele é o pivô. Enfim, quando o lateral ofensivo ele tiver assim no meio de campo, o lateral. É isso mesmo. É isso mesmo, rapaziada. O lateral ofensivo é o pivô e o jogador-chave é o. E o ponto é o jogador-chave. Quando o pivô tiver com a bola no meio-campo, no caso o lateral ofensivo, se ele tiver com a bola no meio-campo, o jogador-chave ele vai se movimentar. No caso aqui, né? Tem que ser cruzado. Então, ponta direita. Então, quando o lateral ofensivo tiver assim com meio aqui na bola,
o jogador-chave aqui, o pivô, ele vai se movimentar de maneira bastante agressiva, na expectativa de receber um passe em profundidade rasteiro ou um passe em profundidade alto. O que é se movimentar agressivamente? É basicamente o cara assim ficar correndo bastante, ficar buscando um espaço para poder se encaixar, poder se infiltrar e fazendo isso de maneira assim bem rápida, bem agressiva, entendeu? Então é basicamente isso. Aí, se você conseguir encaixar um passe, geralmente o jogador-chave ele pode aparecer livre ou assim bem desmarcado, sabe? Aí geralmente se você souber usar isso da maneira correta, pode te gerar uma grande chance de gol. Então é basicamente isso, cara. É basicamente você fazer essa ligação do lateral com ponta de maneira diagonal, sabe? Que é no caso dessa maneira cruzada assim. Então, agora que eu já expliquei para vocês como que vai funcionar a movimentação, né? Como que vai funcionar assim a comunicação entre o pivô e o jogador-chave, vamos analisar um ímpeto aqui desse técnico. Olha só. Força do chute e agressividade. Cara, falar pra vocês que esse ímpeto de agressividade, eu acho ele um pouco... talvez um pouco inútil, sabe assim? Por causa que não é um ímpeto que vai favorecer todos os jogadores. Talvez essa agressividade, talvez esteja falando, mas aqui na descrição da combinação tá falando que o jogador-chave vai avançar agressivamente. Mas essa agressividade não tem a ver com o avanço do jogador-chave. Se você for lá e abrir mais ou menos o manual do jogo, que se eu não me engano é onde tá lá tipo a descrição o que cada atributo de jogador faz, vai estar falando lá que o agressividade é assim, é o nível de intensidade que o jogador vai ter para na hora de marcar o jogador adversário. Então não é algo que realmente vai interferir ali na combinação do técnico. O ímpeto força do chute me agrada, né? Me agrada, só que a agressividade não. Aí só para mostrar para vocês que, por exemplo, o técnico Fábio Capello, olha só, o ímpeto dele é muito melhor, por quê? Porque melhora a finalização e talento defensivo. Ou seja, é dois ímpetos que vai favorecer todos os jogadores do seu time, tanto os zagueiros, laterais, meio-campistas, atacantes. E no caso do Guardiola, mano, só vai basicamente favorecer os atacantes, que vão usar bastante força do chute. E assim, a agressividade vai ajudar os defensores? Vai. Mas tipo assim, o que você acha que é mais importante para um defensor? Por exemplo, um volante defensivo, um lateral ou um zagueiro? Você acha que é mais importante talento defensivo ou agressividade, mano? Pô, talento defensivo importa bem mais, né? Então, apesar de favorecer os jogadores de ataque, os jogadores de defesa, esse ímpeto de agressividade, assim, tipo, né? O força do chute vai favorecer os atacantes e a agressividade vai favorecer os defensores. Mas, tipo assim, na parte dos defensores não vai ser aquela mudança, sabe? Então, o ímpeto dele, assim, só vale por um, que no caso é a força do chute, ou a agressividade já meio corre por fora. E aqui o estilo de jogo dele, o posse de bola, se você souber usar, é um estilo legal. Inclusive já aproveito para recomendar o meu vídeo super completo sobre como jogar bem com o estilo de jogo posse de bola. Eu fiz um vídeo assim ensinando a como jogar com posse de bola usando o técnico Cesc Fábricas, e ensinei lá passo a passo, assim, jogando mesmo, sabe? Mostrando a prática como jogar com posse de bola. E o vídeo ficou bem legal, mano. Ficou um vídeo bem legal, recomendo que você assista. E o estilo de jogo por fora é um estilo assim para quem mais usa lateral ofensivo e também usa pontas e alas. Então assim, não é um dos estilos de jogo mais utilizados, é mais para quem gosta de jogar no cruzamento, sabe? Mas assim, o posse de bola, ele vale bem mais, cara, ele é bem mais usado. Aí aqui é mais uma vantagem que o Fábio Capello tem sobre o Guardiola, porque a primeira vantagem que eu falei é que o Guardiola tem, né, o primeiro mérito assim do primeira vantagem assim do Fábio Capello sobre o Guardiola é que o ímpeto do Fábio Capello é mais favorável. E aqui os estilos de jogo do Fábio Capello é contra-ataque e passe longo, dois ótimos
dois ótimos estilos de jogo. Passe longo não era tão usado, mas a partir do eFootball 24 começou a ser bem mais usado e comentado. O contra-ataque sempre teve no meta do jogo. E o posse de bola, ele é menos usado que o contra-ataque e o por fora nem se fale, mano. Praticamente ninguém usa. Então assim, rapaziada, na minha opinião, por exemplo, se você já joga no posse de bola, se você já tá acostumado com esse estilo de jogo, se você se garante usando esse estilo de jogo, você poderia comprar o Guardiola só assim por causa do posse de bola e do ímpeto dele, que apesar de não ser um dos melhores, pode dar ali um gás pro seu time. Entendeu? Mas se é aquela coisa assim, nossa, eu vou comprar o Guardiola pensando somente pra aprender a jogar no posse de bola. Tipo, não sei jogar com posse de bola, quero comprar o Guardiola só pra aprender a usar esse estilo de jogo. Cara, não compensa. Não compensa, sabe? Sinceramente não compensa. E essa combinação dele também eu não achei muito efetiva, por causa que o lateral ofensivo precisa estar no meio de campo, não é isso? E cara, geralmente você não vai subir com o seu lateral ofensivo pro meio de campo. Geralmente o lateral atacante é quem sobe bastante pro meio de campo, né? Aparece bem naquele círculo ali do meio de campo. E geralmente o lateral ofensivo ele vai assim mais pelo corredor dele mesmo, entendeu? Então já é outra coisa assim que não vai me agradar nesse técnico, essa combinação. Então, cara, falar pra vocês que o Fábio Capello, assim, considerando, é que o Fábio Capello eu tô falando bastante dele porque é meu técnico titular, né? No caso no Xbox, eu tô gravando esse vídeo aqui no mobile só como um quebra-galho porque eu tô com alguns problemas técnicos no meu videogame. Mas assim, mano, o Fábio Capello é um técnico que eu uso, se eu não me engano, eu peguei 2 ou 3 vezes primeira divisão com ele. E assim, comparando o ímpeto, a combinação do Fábio Capello é bem roubadinha. Então, considerando ímpeto, combinação, proficiência no estilo de jogo, rapaziada, o Fábio Capello, assim, ele dá 3-0 nesse Guardiola aqui, hein, mano. Considerando, assim, as minhas características de gameplay, tá certo? Mas, assim, não tô aqui só pra falar do meu. Eu tô, assim, dando, né, a minha visão de jogo, assim, como tese, digamos, como fundamento. Mas daí você também tem que ver o que se encaixa na sua gameplay, beleza? Eu apenas falo que esse Guardiola não me agradou e que, na minha visão, não compensa comprá-lo. Beleza? Por exemplo, o Cesc Fábricas, que é um técnico que veio grátis um tempo atrás, a combinação dele, que é a mesma do Fábio Capello, né, que é aquela combinação do orquestrador com o artilheiro, é bem melhor, né? Tanto a combinação do Fábio Capello quanto a do Cesc Fábricas é a mesma e é mais eficiente do que a do Guardiola. Então, tipo assim, mano, você tá procurando um técnico do posse de bola, já tem o Cesc Fábricas que foi grátis, né, que chegou naqueles objetivos um tempo atrás. Demorou? Então fica esperto nisso aí. Demorou, meu camarada? É nóis, rapaziada. Tchau, fui, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.